Família Escravo das Sombras, capítulo 371, Desempenho Acadêmico. O professor Julius era o mesmo, mas a percepção que Sunny tinha dele havia mudado, não apenas por causa da importância que as coisas que aprendeu com o antigo instrutor acabaram sendo para sua sobrevivência, mas também por causa dos livros de histórias que acabará de ler. Quantos anos tem o professor Julius, afinal? Sunny nunca tinha pensado nisso, mas depois de aprender mais sobre a chama imortal e a primeira geração dos despertos, ele não pôde deixar de ver seu mentor sob uma nova luz. O professor Julius devia ser, se não da mesma idade dessas figuras lendárias, pelo menos da mesma geração. Essas pessoas viveram tempos muito mais sombrios e violentos. Eles sobreviveram ao fim do mundo e construíram um novo a partir das ruínas. Sunny, meu garoto. Antes que Sunny pudesse reagir adequadamente, ele foi submetido a um abraço apaixonado. Então, o professor Julius empurrou-o sem cerimônias para a cadeira mais próxima. Finalmente, você está de volta. Nunca duvidei que você voltaria, nem por um momento. Nenhum aluno meu se permitiria morrer facilmente. Você sabe. Espera, do que estou falando? Claro, você sabe. Afinal, você é um dos meus alunos. Não é como se você tivesse muitos alunos também, né, mano? Pelo menos naquela temporadinha ali da escola, o Sunny foi o único aluno seu, mano. Então, se pode, você tá com uma taxa bem alta mesmo de alunos sobrevivendo. Sunny não pôde deixar de sorrir ao ouvir a hesitação na voz do velho. Antes de vir para cá, ele estava um pouco preocupado com o professor Julius nem se lembrasse dele. Apesar de seu curso não ser o mais popular da academia, o excêntrico instrutor deve ter orientado milhares de adormecidos ao longo de sua carreira. O que foi mais um? Mas felizmente, Sunny estava errado. Mas meu garoto, um ano inteiro, você gostou tanto do Reino dos Sonhos que não quis voltar. O que aconteceu? Isso é uma boa resposta, né, mano? Pra quem ficou preso lá contra a vontade, né, mano? É bom falar isso, mano. Sunny hesitou um pouco e depois disse, desculpando-se. Bem, professor Julius, você vê, acabei em uma região inexplorada do Reino dos Sonhos e o único portal lá era guardado por um terror caído. O velho piscou. Céus, que horrível! Então o que você fez? Sunny encolheu os ombros. Bem, resumindo, conheci duas lindas garotas. As acompanhei até um antigo castelo. Passei alguns meses explorando uma cidade amaldiçoada. Fiz uma longa e árdua busca para encontrar uma coroa mágica. Matei um demônio. Ajudei uma princesa a se tornar rainha. Participei de uma ou duas guerras. Escalei uma torre maligna. E finalmente acabei perto do portal. Basicamente, eu sobrevivi exatamente como você me ensinou. O professor Julius ouviu com muita atenção e depois assinou com a cabeça algumas vezes. Ótimo, você foi ótimo, exatamente como eu esperava de um dos meus alunos. Mas Sunny, os olhos do velho de repente brilharam cheios de hesitação. Você disse algo sobre uma região inexplorada? Sunny sorriu e ativou seu comunicador. Sim, na verdade, compilei um longo relatório sobre coisas que eu vi, lutei e descobri lá. Gostaria de dar uma olhada? Posso enviar para você. O professor Julius olhou para baixo com vergonha. Um relatório? Você não deveria. Você deve estar muito ocupada agora. Porém, mesmo enquanto dizia isso, o velho já estava abrindo o arquivo. Assim que começou a ler, seus olhos se arregalaram e um sorriso encantado apareceu em seu rosto. Brilhante, isso é brilhante. Espere, o que é isso? Você até se lembrou de incluir citações da runa original. Este é meu garoto, maravilhoso. Ruínas bem preservadas. Uma cidade inteira. Existe, meu Deus. O professor Julius levou algum tempo para folhear o relatório. Durante todo o processo, ele continuou a murmurar baixinho em um tom cada vez mais animado. Alguns comentários que Sunny entendia, enquanto outros passaram completamente despercebidos. Tipo, a arquitetura de pedra cinza, possíveis conexões com o terceiro arcanto errante, ou a que época da escritura de Bedel isso corresponderia, ou ratos. Isto vai mostrar aquele bastardo presunçoso do Sando, ou como errados estavam suas divagações sobre a origem universal dos rituais. Os olhos do velho gradualmente foram ficando cada vez mais arregalados.
Finalmente, ele desativou seu comunicador e olhou para Sunny com uma expressão de profunda alegria. Você se saiu excepcionalmente bem, Sunny. É claro que seu relatório é áspero e precisa de muito trabalho para ser publicado, mas isso vai deixar tantas pessoas felizes. Posso citar pelo menos uma dúzia de teorias que podem ser expandidas, confirmadas ou refutadas, graças a todos os novos dados que você forneceu. E isso está na minha cabeça, sem mencionar tudo de bom que viria das descrições detalhadas de tantos novos tipos de criaturas do pesadelo que você incluiu. O professor Júlio sorriu com orgulho. Você realmente tem um coração de explorador, meu garoto. Muito poucas pessoas têm, e dessas, menos ainda tem uma mente perspicaz como a sua, sem mencionar a capacidade de se aventurar na extensão mortal do reino dos sonhos, e não apenas voltem vivos, mas também lembra-se de olhar mais do que apenas o que está à sua frente. Mas graças a essas pessoas que podemos aprofundar o conhecimento do feitiço. Ele sussurrou. A maioria dos despertos só sabem invadir e cortar. Eles tendem a olhar para nós com pouca consideração, mas é só por nossa causa que eles sabem como invadir e onde cortar. Felizmente, há poucas mentes brilhantes aqui e ali. Faz sentido, né, mano? Os caras, tipo, de onde eles acham que vem essa informação dos pontos fracos da criatura, onde tem cada coisa, não sei o que, por pessoas que pesquisam, né? Então, tipo, pensa, a pessoa foi lá, pesquisou, matou, sobreviveu, anotou, contou pra todo mundo e você só quer ir lá cortar e se acha o maioral por isso? Sunny olhou para seu mentor com um pouco de surpresa. Ele não esperava uma reação tão intensa. Ele apenas escreveu suas descobertas sobre a Costa Esquecida para agradar o velho, considerando que eles compartilhavam um hobby. Me desculpe, publicar? O que você quer dizer com isso exatamente? O professor Julius olhou para ele com um brilho humorístico nos olhos. Não se preocupe. Este velho não vai roubar a recompensa do seu próprio aluno. Vou ajudá-lo a levar este relatório a um estado adequado, gratuitamente. Eu nem preciso ser rebaixado como um coator. Ele é humilde, né? Ele vai reescrever de uma forma que fica bom pra todo mundo ler e não quer créditos, né? Não quer nada. Embora eu ficaria feliz se você fizesse isso. Para que preciso de dinheiro? Tenho mais dinheiro do que poderia gastar. Sunny inclinou a cabeça e piscou algumas vezes. Seu coração foi subitamente dominado por emoções ardentes. Com licença, professor Julius, mas você disse algo sobre dinheiro? Mercenário. O velho olhou para ele confuso. Sim. Não foi por isso que você compilou esse relatório maravilhoso para receber os pontos de contribuição do governo? É porque é muito conhecimento importante sobre muita coisa, né? Então provavelmente a turma paga por isso, porque vai ajudar a humanidade muito essas coisas. Então, tipo, justo, né? Eles pagarem por isso. Sunny demorou um pouco e depois balançou a cabeça lentamente. E não... Eu só pensei que você gostaria de ler. Eu nem sei quais são esses pontos de contribuições que você mencionou. O professor Julius olhou para ele por um momento e depois começou a rir. Oh meu Deus, que bom aluno eu tenho. Você realmente me encantou hoje, Sunny. Que dedicação pura, a nobre vocação de um explorador. Eu gostaria que mais pessoas fossem tão altruístas quanto você. Altruísta? O que você quer dizer com altruísta? Não há um único osso altruísta em meu corpo. Será que realmente posso ganhar dinheiro com o meu relatório estúpido? O velho balançou a cabeça e disse: o governo recompensa generosamente aqueles que enriquecem a base do conhecimento que temos sobre o feitiço, o reino dos sonhos e as criaturas do pesadelo. Quanto mais rara e vital for a informação que você enviar, mais pontos de contribuição você receberá. Então, será trocado por uma variedade de coisas úteis, ou simplesmente transformadas em créditos. Considerando que ninguém nunca explorou a Costa Esquecida antes, e quão abrangente é seu relatório, eu diria que você receberia uma quantia bastante considerável. Você não sabia disso? Sunny balançou a cabeça lentamente. Quão? De quanto estamos falando? Tipo, se eu quisesse alugar um apartamento, não, uma casa. Se eu quiser alugar uma casa em uma área da cidade com ar puro, quantas semanas essa recompensa compraria? Amigo, acho que você pensou um pouco... Calma lá, amigo. Eu acho que você pensou um pouquinho baixo demais, mano. Eu acho que não é tão pouco assim, algumas semanas. Não, mano.
vai comprar a casa, né, mano? Ou mais do que isso ainda. O professor Julius lançou um olhar estranho. Alugar uma casa. Exemplo estranho, Sunny. Quão únicos são os dados que você contribuiu? Você não precisa alugar uma casa. Você não seria mais fácil apenas comprar uma? Sunny? Realmente, mano. O Sunny aqui vai conseguir uma casa, mano. Um garoto de periferia comprando uma casa em um bairro com ar puro. Ele vai poder respirar tranquilamente. Loucura isso. Sunny não conseguiu responder imediatamente. Ele estava prestes a cair da cadeira. Bora lá, capítulo 372, Nomes dos Deuses. Interessante, mano. Bora lá, família. Depois de um tempo, ele recuperou a compostura suficiente para continuar a conversa. Sunny e o professor Julius conversaram um pouco, discutindo o processo exato da publicação do relatório, quais mudanças teriam que ser feitas e como trabalhariam juntos para concretizar o projeto. Tudo isso, é claro, só aconteceria depois de que Sunny se estabelecesse no Reino dos Sonhos e encontrasse uma cidadela onde se ancorar. No momento, ele não tinha exatamente tempo para trabalhar em um trabalho acadêmico. Mano, assim que ele dormir, ele vai entrar no Reino dos Sonhos de novo? Eu não lembro. Eu acho que né? Porque não faria sentido a Jet dar remédio pra manter ele acordado. Mas eu sei que tem um nível, não sei na verdade. Eu acho que tem um nível que a pessoa não precisa, né, entrar assim, sem a vontade. Mas eu pensei que desperto já teria essa vontade de ir e vir quando eu quisesse. Mas eu acho que é só depois de estabelecer uma cidadela, né, que pode fazer isso. O professor Julius também compartilhou alguns de seus conhecimentos sobre os assentamentos humanos no Reino dos Sonhos e suas opiniões sobre como decidir sobre uma cidadela adequada. Todos os seus conselhos, entretanto, poderiam ser descritos em uma frase: encontre um com bom encantamento. Como assim encantamento? Com bom encantamento. Sunny não sabia o que pensar disso, mas, a julgar pela expressão de dor no rosto do velho, era de fato um fator importante. Finalmente, ele conseguiu direcionar a conversa para as coisas que realmente queria aprender. Falando nisso, não tenho certeza de uma coisa. Enquanto explorava a Cidade das Trevas, encontrei alguns locais de culto. No entanto, as divindades que eles adoravam pareciam ser diferentes daquelas que eu vi falar em meu primeiro pesadelo. Será que todos os humanos nativos do Reino dos Sonhos têm deuses diferentes? O professor Julius olhou para ele e sorriu. Os deuses. Este é um assunto realmente interessante. Ele pensou por alguns momentos e depois disse: sim e não. Os deuses adorados em diferentes regiões tinham nomes diferentes, mas pelo que podemos dizer, todos esses nomes descreviam as mesmas entidades. O consenso atual é que os deuses do Reino dos Sonhos eram, na verdade, celestiais, talvez criaturas da categoria divina. Tânia sentiu. Sério? Então onde eles estão agora? O velho suspirou. Essa é a coisa estranha sobre os deuses. Eles estão mortos, assim como tudo no Reino dos Sonhos está morto. Eles parecem ter vivido nos períodos de muitos dos pesadelos, mas as ruínas que encontramos e exploramos os descrevem principalmente como mortos. Porque ou por quem, não sabemos. Também se eles existiram antes ou depois do próprio feitiço do pesadelo aparecer. Tem poucas informações então, basicamente, mas calma lá ainda. Ele demorou um pouco e depois acrescentou: mas sabemos algumas coisas sobre os deuses. Por exemplo, quantos deles existiam? Sunny sorriu. Deixe-me adivinhar, 7? Quando vocês falaram que tudo que tem a ver com o número 7 é spoiler, eu pensei que era mais no Reino dos Sonhos, mas é em geral. No Reino dos Sonhos não, na Costa Esquecida, mas é em geral, né? Assim como ele consegue evoluir até o 7 ali também, e tem muita coisa relacionada ao 7 ainda. 7 deuses. O professor Julius riu. Você pensaria isso, certo? Mas não. Havia apenas 6 deuses. Seus nomes mais comuns eram Sol, Guerra, Besta, Tempestade, Coração e Sombra, que é o deus do Sunny. Embora esses nomes não lhe façam justiça, verdade seja dita. Então será que o 7º é o desconhecido?
Será que ele era um deus também, o desconhecido, e a turma não conhece muito por isso? Mas provavelmente ele é o sétimo, né? Sunny ergueu uma sobrancelha. Sério, como assim? Seu mentor esfregou o queixo e disse em dúvida. Bem, um deus é um ser vasto para ser descrito com uma palavra. Veja a deusa da guerra. Sim, o gênero deles parece ser muito inconstante. O deus da guerra deveria ser a divindade da guerra. E em certo sentido ele, ou ela, mas ele também é o deus da vida. O quê? Como isso faz algum sentido? O velho sorriu. A guerra é o sinônimo de luta. E o que é a vida senão uma luta constante pela sobrevivência? Portanto, a deusa da guerra também pode ser chamada de deusa da vida. Ela também é a deusa do progresso, da tecnologia, do artesanato, do intelecto e de todas dessas. A deusa padroeira da humanidade. A deusa da guerra é a padroeira da humanidade, tá? O professor Julius se interessou por sua área preferida e foi por uma pequena tangente. Ou pegue o deus besta. Ele também é frequentemente descrito como a deusa da lua, bem como a caça, o desejo carnal, o sangue, a beleza e o círculo do nascimento e morte. O deus do sol também é o senhor da luz, da manifestação do fogo, da paixão, da criação e da destruição. O deus da tempestade também é o deus das profundezas, dos oceanos, das trevas, das estrelas, das viagens, das orientações e do desastre. Sunny tossiu. E quanto ao deus das sombras? Por que será que ele tá curioso especialmente sobre esse, né? O excêntrico instrutor encolheu os ombros. Eu não estou muito familiarizado com ele. No que diz respeito aos deuses, sombra não é muito proeminente. Bem, como uma sombra deveria ser, eu acho. Ele às vezes é chamado de deus da paz, morte, consolo e mistérios. É isso, eu acho. É da hora. Deus da paz, da sombra, da paz e da morte. Não tem nada mais... Deixa quieto que eu vou falar, né, mano? Sunny hesitou por alguns momentos, depois perguntou cuidadosamente. Eu entendo. É difícil imaginar que apenas 6 entidades foram responsáveis por tudo isso. Houve talvez algum outro ser divino. Ele quer saber do desconhecido, né? O professor Julius pensou por alguns momentos e depois encolheu os ombros. Certamente existiram muitos seres que eram parcialmente divinos, ou até quase tão poderosos quanto os próprios deuses. Porém, não sabemos muito sobre eles. Vejam os Daimons, por exemplo. Sunny prendeu a respiração. Os Daimons eram criaturas muito misteriosas. Eles foram descritos como tendo um poder quase igual aos dos deuses, mas de uma natureza diferente. Eles também pareciam ter sido criados, ou pelo menos aparecido do nada. Quase nada se sabe sobre eles, exceto pelo fato de que eram 7. Um mais terrível que o outro. Ele ergueu uma sobrancelha. Terrível? Porque eles eram terríveis. O velho sorriu. O que pode ser mais aterrorizante do que uma criatura que surgiu do nada, exercendo o poder suficiente para travar uma guerra contra os céus? Não se esqueça de que os humanos mais temem é o desconhecido. Realmente, né? O Sunny teme o desconhecido mesmo. Talvez os deuses fossem praticamente os mesmos. Sunny hesitou por um longo tempo e finalmente perguntou. Professor Julius, você já ouviu falar do desconhecido? Seu mentor lançou-lhe um olhar estranho e depois sorriu. Que tipo de pergunta é essa? Não dediquei toda a minha vida a explorar o desconhecido? Acho que a falta de sono está afetando você, meu garoto. Venha, já desperdicei bastante do seu tempo. Um recém-desperto como você deveria estar correndo por aí, tentando encontrar patrocínios ou cair nas boas graças do de um clã acolhedor. Vou recomendar-lhe vários livros sobre os deuses e a divindade para ler depois de ser estabelecido no reino dos sonhos. Sunny sorriu fracamente, percebendo que o professor Julius não sabia nada sobre o tecelão, as razões pelas quais os deuses estavam mortos e o desconhecido. Estranhamente, ele se sentiu aliviado. Justo. Eu acho que o desconhecido que o professor Julius tá falando não é o desconhecido que o Sunny tá falando. O Sunny tá falando sobre o desconhecido, o indivíduo desconhecido. O professor Julius deve estar falando sobre o desconhecido no geral, né?
Eu acho, pelo menos. 373 reunidos. É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? Vamos ver isso. Que saudade de vocês, queridos. Saindo do complexo dos adormecidos, Sunny sentiu como se nem mesmo o frio do inverno pudesse impedi-lo de sentir mais sono. Querendo saber que horas seriam, ele ergueu os olhos por hábito e olhou para o sol. O sol estava totalmente errado. De repente, Sunny estava bem acordado, com a mão instintivamente estendida para invocar o fragmento da meia-noite. Demorou alguns momentos para ele reconhecer seu erro. O sol está normal, simplesmente não é a mesma coisa que na costa esquecida. Ele também não precisava mais medir o tempo observando o céu. Ele tinha um comunicador que podia mostrar a hora do dia, até o exato nanosegundo. Balançando a cabeça, Sunny voltou para o complexo hospitalar. Ele estava atrasado para um memorial de certa forma. Os sobreviventes do exército de adormecidos deveriam se reunir hoje para celebrar aqueles que permaneceram vivos e lembrar aqueles que caíram. Nossa, que bad isso, mano. Gastar o pouco tempo que eles têm com isso é meio bad, não? Ao entrar no centro médico, dirigiu-se à sala de conferência, mas depois parou por um momento em frente ao monitor preso à parede. Lá, uma centena de nomes foram mostrados, listado todos que conseguiram voltar, e ainda por cima, havia 3 muito especiais. Criada por lobos, Vento da Noite, Canção dos Caídos, F, Kai e Cássia. Criada por lobos, é o nome verdadeiro dela. Vento da Noite, que é o Night, óbvio. E Canção dos Caídos, Cássia. Tá certo isso? Tá certo isso. Sunny olhou para os 3 nomes verdadeiros por algum tempo. Depois baixou lentamente o olhar. Logo abaixo estava seu próprio nome. Seu próprio nome? Não seu nome verdadeiro, né? Porque só havia 3, muitos... Não sei, mano. Só havia 3, né? É o próprio nome, espero que seja Sunny, porque pensa, tá lá o nome verdadeiro dele. Aí é papo de ele nunca mais deixar a Nephis morrer por nada, né? Com uma expressão sombria no rosto, Sunny abriu as portas e entrou no corredor. Os antigos adormecidos da Costa Esquecida estavam todos lá. Pelo menos aqueles que haviam acordado na academia ou poderiam comparecer ao memorial. Ele olhou ao redor da multidão, procurando por rostos familiares. Foi estranho ver todas essas pessoas de volta ao mundo real, especialmente sem Nephis. Agora que estava fora de perigo e havia perdido sua líder, não havia muito que os mantivessem unidos e muito que os separasse. Antes, eles estavam unidos pela necessidade e pela vontade irresistível da Estrela da Mudança. Agora, nada restava para impedir que as velhas queixas os separassem. E ainda assim, os 100 sobreviventes pareciam estranhamente unidos. Talvez fosse a trauma compartilhada pela experiência angustiante no Reino dos Sonhos, ou alguma outra coisa que Sunny não conseguia entender, mas não havia divisão entre eles. Pelo contrário, todos os despertos reunidos no salão pareciam compartilhar um vínculo invisível com todos os outros. Esquisito. Muitas pessoas acolheram a sua chegada com calorosas saudações. Sunny sorriu sem jeito e fez o possível para retribuir a boa vontade deles. Depois de alguns desses encontros, ele finalmente notou Kai no fundo da multidão. Saudade de vocês! Sunny tropeçou e olhou para o amigo por alguns segundos. Eu serei amaldiçoado. Como aquele cara poderia se tornar ainda mais lindo? O desperto tornou a figura esbelta de Kai ainda mais graciosa. Seu rosto perfeito ainda mais bonito. E seus olhos verdes elétricos ainda mais hipnotizantes. Seu delicioso cabelo ruivo e escuro agora estava bem cortado e penteado. Suas roupas eram simples e elegantes, e as várias joias que ele usava de alguma forma conseguiam realçar cada uma dessas características, atraindo-lhes a quantidade certa de atenção. Injustiça! Com um suspiro ressentido, Sunny abriu caminho no meio da multidão e se aproximou do amigo. Kai o notou de longe e então a sala de conferência de repente pareceu ficar muito mais brilhante devido ao seu sorriso brilhante. Sunny, você finalmente está aqui! Sunny queria responder, mas congelou por um segundo, notando uma estranha ao lado do jovem encantador. Uma jovem doente e terrivelmente magra estava sentada numa cadeira de rodas, olhando para eles com uma expressão cansada. Havia claramente algo defeituoso em seu corpo. Ela era doente
doentiamente magra, com a pele pálida se estendendo sobre ossos frágeis e uma estranha torção na coluna. Suas pernas pareciam sem vida e fracas, desajeitadamente dobradas no degrau da cadeira de rodas. Seu pescoço estava claramente lutando para suportar o peso da cabeça. Foi só quando a jovem sorriu Calma. Cara, não tô suportando ver isso, mano. Maliciosamente que ele finalmente a reconheceu. Qual é o problema, idiota? Você ficou mudo com a minha beleza. Ah, mano. É porque... Ah, mano. Que triste isso, né, mano? Você é louco. Com uma risadinha, F girou a cadeira de rodas, como se lhe desse a oportunidade de dar uma boa olhada. F, esta é F? Eu imaginei que fosse ela, mano. Que triste, cara. me deixou pai isso daí, mano. Sunny olhou para ela por alguns momentos, tentando conectar a imagem da poderosa caçadora que ele conhecia. Alta, forte, bonita e cheio de vigor, com aquela jovem fraca e esquelética. Ele só falou quando a dor do defeito perfurou sua mente. Na verdade, não. O que diabos aconteceu com você? F sorriu e encolheu os ombros. Nada. Sempre fui assim no mundo real. Isso é explicado porque ela gostava tanto do reino dos sonhos, né, mano? Cara, eu não esperava por isso, meu amigo. Por isso que ela gostava tanto do reino dos sonhos e não queria, tipo, não ligava pra voltar e se divertia tanto lá, né, mano? E, nossa, eu não esperava por isso, mano. Me pegou de surpresa essa informação, cara. Loucura, mano. Algo se moveu na memória de Sunny. Ele se lembrou de como os dois estavam sentados na viga de sustentação da catedral em ruínas, conversando em sussurros. Para alguns de nós, o mundo real era mais um inferno do que o reino dos sonhos. Isso foi o que F disse naquela época. Ah, mas eu pensei que era cruel em outro sentido, cara. Eu não esperava que fosse isso não, mano. Percebendo a expressão estranha no rosto dele, ela sorriu. Ah, não se preocupe com isso. Pelo menos agora que estou desperta, posso mover minhas mãos. Nossa, mano. Ela agarrou a alça das rodas, depois equilibrou a cadeira em um ângulo e girou novamente. Viu? Não é a coisa mais legal que você já viu? Sunny hesitou um pouco e depois disse baixinho. Sim, uma das mais legais de longe. F sorriu para ele e depois olhou para Kai. Viu, Knight? Sua aura de celebridade não tem nada a ver com meu carisma ardente. Nossa, mano. O jovem olhou para ela, mas não disse nada. Em vez disso, de repente, ele deu um passo à frente e deu um grande abraço em Sunny. Sunny, graças aos deuses, você está vivo. E ele viu que o Sunny tá falando a verdade ainda, né? Sunny se contorceu um pouco, mas depois se rendeu ao abraço. Com uma expressão resignada, ele aguentou o máximo que pôde e depois disse com os dentes cerrados. Porque eu não deveria estar vivo, idiota. Não fui eu quem teve que arrastar o corpo inconsciente e magro até o portal? Kai apertou e ainda mais forte, finalmente o soltou, dando um passo para trás. O jovem encantador hesitou por alguns segundos e suspirou. Ainda assim, com a sua sorte, eu estou surpreso que a torre inteira não tenha caído simplesmente sobre sua cabeça. Sunny congelou e depois forçou um sorriso. Sim, isso teria sido terrível, não seria? Cara, todo mundo conhece o Sunny, o azar que o Sunny tem, né, mano? Isso é loucura, mano. Mas muito bom ele ter falado isso, porque o Sunny quase morreu esmagado por pedras mais de uma vez, eu diria, mano. Mas top, cara, mano. Mano, eu tava feliz com o encontro deles, eu vou sair triste, mano. E é impressionante, mano. Sempre que acaba eu quero ler mais e mais e mais, mano. Mas sem meme agora, mano. Me pegou de surpresa isso daí, cara. Mas ainda bem que ela continua bem humorada, brincalhona e sorridente como era antes, né, mano? Ela não é toda pá aí, mano. Então, tipo, dá pra ficar um pouco mais de boa. Mas mesmo assim, essa informação foi tensa, cara. Mas é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá like e até a próxima. Falou!